Depois que eu me separei, eu demorei muito tempo para conseguir aceitar a separação. Sempre me sentia muito culpada por conta da minha separação. Mas nada funcionava, né? Então, aí a minha irmã foi numa sessão de constelação na cidade onde ela mora, no Rio Grande do Sul. E aí, então, eu procurei na internet, né, próximo à minha casa, pesquisei bastante sobre o teu perfil, e procurei fazer. A partir dali, muitas coisas se abriram para mim. Eu entendi muitas coisas, a gente constelou a questão da separação, e a primeira coisa que você me abriu foi a questão da culpa, né? De eu não me sentir culpada por conta da separação. A partir daquele momento, muitas coisas aconteceram e eu procurei buscar mais sobre essa linha da constelação familiar. Naquele dia a gente acabou abrindo muitos entendimentos, né? Que eu já tinha alguns emaranhamentos ali que eu não conhecia. Eu nunca imaginei, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, isso foi muito importante para mim. E depois de um tempo, sobre essa questão do meu relacionamento, né, com meu ex-marido, aconteceram coisas que eu não procurei, né? Eu fiquei sabendo de algumas coisas do passado que me fizeram realmente ver que eu não era 100% responsável pela nossa separação, né? Então, isso foi o ponto mais importante que eu vi, nossa, realmente, o que a Grazi me passou aquele dia tinha 100% de verdade, de certeza, e abriu esse caminho, né, para eu entender, né? Foi um processo. Foi um processo que aconteceu, e hoje eu já posso dizer que eu estou curada. Claro que o sentimento de eu não ter mais a família, né? A família completa. Eu tenho uma família, eu entendo através do sistema, né? Que eu tenho sim uma família, que eu, a Sara e o Davi somos uma família, e por isso que eu acho que é importante a gente ter esse momento para falar para as pessoas, né? E quando seja jovem, está pensando em casar, né, em noivar, procurar entender o que é o sistema familiar, né, o que é, não só a terapia, estou bem. Quando a gente é jovem, a gente sempre acha que está bem, né, que não precisa de terapia de nada. Mas eu acho que pelo menos entender o que é o sistema familiar faz a gente refletir e entrar num relacionamento bem mais maduro e mais ciente de qual é o nosso papel, né, dentro desse sistema. Eu entendo que aquele campo abriu e aí trouxe para mim realmente a prova de que eu não precisava me sentir 100% culpada, né, que tinha ali um peso meu, mas também tinha algo que tinha acontecido já que fez a gente chegar aonde a gente chegou, né? Porque, assim, a culpa é um sentimento, assim, que não é fácil, né? A gente se desprender desse sentimento. Já foi um alívio, né? Quando eu fiz a constelação, foi um alívio muito grande, e depois o que aconteceu é que realmente aí trouxe realmente o que eu posso dizer que é cura. Não que é sentimento bom, um alívio, não isso. Gostaria muito de ter conhecido o sistema lá atrás, antes de eu casar, ou no início do meu casamento, porque eu acho que talvez a gente não teria chegado ao fim, talvez não teria, porque a gente iria entender o nosso papel, a gente iria seguir um sistema. Depois que eu entrei no curso, com os exercícios, eu entendi outras coisas, né? Outro fato que me impactou muito foi entender o nosso papel de mulher como mãe. Eu, pelo menos, né? Eu procurei, depois que eu terminei a faculdade, eu queria muito já entrar no emprego da minha área. E no mesmo momento eu estava grávida, né? E eu tive a Sara, minha primeira filha, e aí eu acabei deixando um pouco de lado a minha profissão de mãe, né, e dei prioridade para a profissão na área de comércio exterior, na área que eu me formei, porque a gente acaba entrando nesse rol e aí acaba deixando um pouco a nossa vida de mãe, né, e mãe também é uma profissão. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje eu estou tentando recuperar aquele tempo, né, eu acho que talvez eu não vá conseguir, mas eu estou tentando, pelo menos a constelação me fez enxergar isso. E me conta um pouquinho, como é que está o curso para você? Você já terminou, Nilza?
terminei já, Uhum. mas eu ainda não desliguei, né, 100%, porque os exercícios são bem legais. O que eu mais gosto mesmo é o workshop, né, porque é o Uhum. momento que a gente tem dessa conexão muito parecida É. a como a gente está tendo agora, né, de a gente fazer E os exercícios ao vivo, mas eu repito, às vezes eu repito algum depois, e conhecer essa história, né, conhecer o sistema que o Bert Helling traz, entender o que é o sistema, fez com que muitos campos da minha vida eu trabalhasse, né? Os exercícios ajudaram bastante, principalmente aquele exercício que a gente fez da escada, né, da questão de pai e mãe, né, do momento de entender, tem um outro fato que aconteceu na nossa família, que eu e as minhas irmãs, nós sempre somos muito, assim, super protetoras, a gente quer agradar os nossos pais, a gente quer estar fazendo as coisas por eles, né, então, cuidando muito da saúde, né, então, minha mãe fuma, meu pai tem um pouco de problema com alcoolismo, então, a gente queria sempre ensinar, tentar tirar ele desse caminho, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer alguns exercícios, né? Porque aí eu divido com elas, porque a responsabilidade, nós três somos muito parecidas nesse sentido, então hoje a gente já conversa, olha, está acontecendo isso, mas a gente não pode fazer nada, a gente só tem que aceitar do jeito que é. E a gente sente que, acho que 1 mês e meio para cá, as coisas vêm melhorando bastante em relação ao próprio vício do meu pai, né, o vício dele, porque a gente não se intrometeu mais, a gente deixou ele seguir o caminho que ele escolheu, né, e isso também tem ajudado, trouxe uma harmonia para a nossa família, assim, bem grande. A gente agora na pandemia tem dividido muito o espaço, né, seja na casa dos meus pais, no sítio, ou aqui, né, na minha casa, aqui na nossa casa, perto de Floripa, então a gente está convivendo muito mais juntos, então é importante a gente entender e aceitar o jeito deles, né? Porque senão a gente não iria conseguir estar convivendo. E me fala um pouquinho, você já falou que você gosta bastante dos workshops, né? Mas fala um pouquinho como é que é o workshop para você, assim. Eu acho que é a energia, né? Mesmo sendo online, é uma energia que tá, né? A gente está tudo na telinha, né? Te ouvindo, mas a condução, a forma que tu conduz, os problemas, às vezes vai trabalhar um problema de uma pessoa, né? Identifica ali quando faz o exercício e a gente às vezes sente algo muito estranho e a gente pode compartilhar e você trabalha e faz a constelação ali junto e a gente entra no problema da pessoa, a gente se sente também não só como alguém que está buscando uma ajuda para nós, mas está compartilhando uma energia, mandando uma energia para essa pessoa que tem um problema, às vezes, muito mais grave, né? Outro ponto é isso, a gente vê que tem pessoas que têm problemas, que a gente acha que o nosso problema ele é o fim do mundo, né? Que a nossa cruz está muito pesada, mas a gente vê que tem pessoas com uma cruz muito mais pesada que a nossa e que a gente consegue compartilhar essa energia mesmo sendo online, né? Então, isso para mim que é o mais... eu saí, teve um eu acho que foi o primeiro que eu participei, que foi de relacionamento, onde foi feito aquele trabalho da liberação dos pais, né, liberarem a gente quando a gente tinha, acho que a idade aí de perto dos 15 anos, aquele trabalho me fez, eu acho que eu fiquei até com uma dor, né, lembra que eu acho que eu comentei contigo, porque eu senti uma energia tão forte aqui, uma dor, assim, não uma dor assim, que doía muito, mas eu franzia a testa, foi tão forte para mim, depois foi uma cura, assim, eu me senti muito mais leve, e eu não sei como que a gente consegue chegar assim online, né, eu imaginava que era mais presencial que conseguia fazer essa transmissão, né, a condução, né, conduzir a gente para um passado nosso, para a gente imaginando o que acontecia, então eu revivi muitas coisas ali que acho que eu sofria muito, né? E aí, fazendo esse exercício, eu acabei liberando muitos traumas, né, que eu tinha. Muitas coisas ali do curso, a gente trabalha muito voltado para os pais, né? Mas isso reflete na vida profissional também.
Então, a gente vê que escolhas a gente fez porque, por conta daquela relação que a gente tinha, ou do bloqueio que a gente tinha, ou de uma falta que a gente achava que tinha, mas, na verdade, não faltava, né? A gente aqui coloca, às vezes, alguns limites que não temos. Quando o tema, né, às vezes, do exercício fala assim, vamos trabalhar a questão do aborto, né? Então, eu não tive nenhum aborto, mas o exercício tá ligado com alguma coisa de alguém excluído que acaba ajudando em algum campo da nossa vida, né? Então, tudo tem muito a ver. E às vezes eu vou para o trabalho e aí eu coloco para ouvir alguma coisa do curso também. Esses dias eu estava com um problema na empresa e eu precisava fazer uma planilha. E aí eu lembrei de algo que tu falou, de a gente acessar o campo do cientista que fez, que desenvolveu aquilo. E eu fiz esse exercício, me ajudou, né? Então, assim, eu tinha feito, acho que era do primeiro módulo, que fala disso, ou do segundo, eu não lembro. Eu já tinha feito lá no início, quando eu comprei o curso, mas aí eu repeti, eu tinha esquecido desse fato, né? Então, como eu repeti, eu ouvi de novo, aí eu lembrei, eu vou aplicar isso, e ajudou também, né? Então, assim, ter o curso, a gente ter ele gravado ajuda, porque quando a gente está fazendo, às vezes, a gente está procurando, alguém procurar por conta de relacionamento amoroso, ou por um problema profissional, a gente foca muito naquele problema, né? Então, a gente ouve o curso buscando ajuda para aquele momento, mas aí depois tu ajustou esse campo, né? E aí aparece outra coisa. Então, poder ouvir novamente os áudios, eu acho bem legal também, porque aí a gente, às vezes, consegue enquadrar alguma coisa que a gente está com problema naquele momento, né?